Bom, dentro dos casos em que a gente trata aplicações das leis de Newton, é muito comum a gente tratar máquinas, algumas máquinas simples. Vocês vão ver que aqui a gente vai falar da máquina de Atwood, a gente vai falar também de polias móveis e a gente vai falar do plano inclinado. A primeira máquina simples, e aqui o nome simples está na raiz da coisa mesmo, é muito simples compreender a máquina de Atwood. Por que isso pode ser chamado de máquina? Observe, é simplesmente uma roldana, um carretel, uma polia, por onde se passa uma corda e pendura-se um bloco. Esse carretel está fixo aqui no teto, ele não pode se mover nem para cima nem para baixo, só pode girar aqui. Por que isso é chamado de máquina? Porque na concepção da física, máquina é qualquer instrumento que possa ser usado para lhe ajudar a realizar um trabalho. E nesse caso aqui, esse objeto lhe ajuda a realizar um trabalho, permitindo que você faça uma carga subir, realizando uma força para baixo. Você vai puxar para baixo e a carga vai subir. O que a gente quer saber aqui na máquina de Atwood é o seguinte: se esse bloco tem uma massa M, quanta força eu preciso fazer para erguer esse bloco? Esse problema é extremamente simples. A gente tem que fazer algumas considerações para deixá-lo simples de verdade, que é o seguinte: todas as massas envolvidas nesse problema, a massa do carretel, a massa da própria corda, são muito menores, são desprezíveis quando comparadas à massa do bloco. A gente faz isso para a gente poder dizer que a massa não, a corda não tem massa, a roldana não tem massa. É uma simplificação que a gente faz, mas é uma simplificação válida quando em situações reais a massa do bloco é muito maior do que a massa da corda ou a massa da polia. O que acontece aqui então? Imagine aqui o bloco de massa M. Esse bloco, assim como aquela massa que estava pendurada na mola, esse bloco também está sujeito a duas forças. Uma que puxa ele para baixo, que é o peso, a força com que a gravidade lhe puxa para baixo. O peso é dado pela massa do bloco vezes a gravidade no lugar. Ok? A outra força que puxa o bloco para cima é a força feita pela corda. Aqui, você não vai dizer que é a força F ainda. Quem puxa o bloco para cima não é a força F puxa a corda e a corda puxa o bloco. Então, quem está puxando o bloco aqui diretamente, quem está interagindo diretamente com o bloco, é a corda. Forças feitas por cordas são chamadas de tensão ou tração, e a gente representa pela letra T. Então, tem uma tensão puxando, uma força de tensão puxando esse bloco para cima, tem uma força de tensão puxando esse bloco para baixo. Uma coisa que é extremamente importante da gente entender: se você tiver uma corda tensionada, como essa corda está, ela está tensionada, ela não está relaxada, como você teria uma corda assim, certo? Se você tem uma corda tensionada, a força que você faz em um determinado ponto da corda, a força que a corda sofre em um determinado ponto dela, é a mesma força que ela sofre em qualquer outro ponto dela. Se você quer ter uma ideia mais intuitiva sobre isso, imagine o seguinte: imagine que eu tenho aqui uma parede, aí eu prendi uma corda nessa parede, na ponta dessa corda eu vou prender uma mola. E vou puxar essa mola com uma força F. Vocês concordam comigo que ao fazer essa força F, essa mola vai deformar? Agora imagine que eu pegue essa mola e ao invés de colocá-la lá no início da corda, eu coloco ela aqui no meio e puxo a corda com a mesma força F. Eu espero que vocês, assim como eu, compreendam que o tanto que a mola vai deformar aqui é exatamente o mesmo tanto que ela deformou aqui. Se aqui ela deformou ΔX, aqui ela vai deformar ΔX. E se ao invés disso eu tivesse colocado a mola logo aqui no começo, coloco a corda e puxo aqui com uma força F, como essa corda não tem massa alguma e essas molas também são muito leves, toda essa força vai ser transmitida da mesma forma para essa mola e ela também vai deformar ΔX. Ora, se a mola aqui, em qualquer ponto deforma o mesmo tanto,
É porque essa mola, em qualquer ponto da corda, ela está submetida à mesma força. Com isso, eu quero mostrar que a força que atua na corda em qualquer ponto é exatamente a mesma força que atua em um dos pontos. Se você conhece a força que atua num ponto da corda, você conhece a força que atua em qualquer ponto da corda. Então, o que acontece? Essa força F, ela está atuando na corda. Mas a força que está sendo feita pela corda aqui é a força T. Que nesse caso é exatamente igual ao peso do objeto. Numa situação, observe, numa situação em que eu não quero que o objeto acelere. Se eu não quero que o objeto acelere, a força resultante sobre ele tem que ser zero. Para a força resultante, neste caso aqui, ser zero, a força que aponta para cima, que é a tração da corda, tem que ser igual à força que aponta para baixo, que é o peso. Então, T é igual a mg. Mas observe que T é a força feita pela corda, que é igual à força feita na corda. Logo, a força que eu estou fazendo do lado de cá tem que ser igual a mg. Ou seja, a força que eu preciso fazer para manter esse objeto parado, sem velocidade nenhuma, ou com velocidade constante, os dois casos, ambos significam aceleração zero. A força que eu preciso fazer nesses dois casos é exatamente igual ao peso do objeto. Ok?